Olá pessoal, professor Rildo Vaz. Gente, hoje iremos falar um pouco sobre a nomenclatura dos ácidos e bases. Bora procurar aqui entender como é que se dá nome então a essas funções inorgânicas, ácidos e bases. Bem, para isso nós precisaríamos então, primeiramente, reconhecer, né, o que vem ser um ácido e o que vem ser uma base. Então, só para que a gente possa, antes mesmo de começar a falar sobre a nomenclatura de ácidos e bases, é necessário então que você lembre, por exemplo, alguns conceitos de ácidos, como por exemplo, conceito bem básico. Como eu reconheço um ácido? Basta que eu tenha, por exemplo, um elemento, aqui eu vou representar pelo E, ligado ao hidrogênio. Ou então, basta que eu tenha, esse mesmo elemento ele pode estar entre o hidrogênio e o oxigênio. Quer dizer, X hidrogênios e Y oxigênio. Só para lembrar, viu gente, esse tipo então de representação de ácido HE, onde o E é qualquer elemento, vamos dizer assim, um elemento ametal, ligado ao hidrogênio, aqui então você tem o que é classificado como um dos ácidos conhecido como os hidrácidos. Tá? Isso é muito importante para que você até mesmo saiba que os hidrácidos para nós, eles são substâncias onde eu vejo o hidrogênio ligado a um elemento. Tudo bem? Um exemplo disso aí que nós podemos então ver seria então aqui, ó, HCl, aonde esse Cl seria o E, no qual eu me represento aqui como um elemento. Para as espécies, ou melhor dizendo, para as substâncias que apresentam o elemento que esteja entre hidrogênio e oxigênio, esses compostos aqui, eles são chamados então de oxiácidos. Olha aí, gente. Conhecido então como oxiácidos. E os oxiácidos, tá? Um exemplo que nós podemos aqui representar, olha, H2SO4, aonde esse S aqui, ó, é o próprio elemento no qual nos referimos. Ele se encontra entre hidrogênios e oxigênio. Só para lembrar, viu gente? Para que a gente possa dar nomenclatura dessas funções inorgânicas, conhecidas como ácidos e bases, há uma necessidade então de nós sabermos o que é o ácido. E aqui você tem um exemplo bem típico dos ácidos, como hidrácidos e oxiácidos. Beleza aí, gente? Tranquilo? E para as bases? Como é que nós conseguimos então identificar uma base? Tá? Como é que nós conseguimos então representar uma substância dada como base? Primeiramente, é importante que se diga que toda base é quando você vê um elemento ligado à hidroxila, esse composto que você vê aí, ó. Onde esse elemento no qual nós se referimos aqui, gente, ele é um elemento metal. Tudo bem? Chamado então de elemento metal. Observando então a hidroxila ligada a esse metal, é o que então representa o que vem ser a chamada então função inorgânica básica. É bom lembrar que muitas das vezes nós podemos encontrar também esse mesmo elemento ligado a, digamos assim, a N-hidroxilas, né? Vamos falar assim, N-hidroxila. Mas em termo bem geral, podemos dizer então que todas as bases são aquelas onde você vê o composto metal ligado então a quem? Olha, a hidroxila, ou melhor dizendo, a N-hidroxila. A exemplo disso, nós podemos aqui citar, por exemplo, olha, o chamado então hidróxido de sódio, o NaOH. Um outro exemplo que nós podemos dar, olha, é o MgOH2, por exemplo. Olha aí. Então aqui são bases onde o que eu vejo aqui, olha, metal e metal. Então, diante dos metais ligados à hidroxila, nós temos o que é chamado então como base. É claro que há uma exceção, onde um composto, conhecido então como hidróxido de amônia, que é o NH3OH, ele é uma das únicas bases onde a sua formulação da função
representativa da inorgânica como base, não há o metal. Aqui você vai observar que se trata então de uma exceção entre as bases. Olha aí, turma, só para que a gente possa lembrar aí, esses conceitos aí são muito importantes para que a gente possa então dar o segmento das nomenclaturas das bases, vamos dizer assim, e dos ácidos. Mas como é que se dá então a nomenclatura dos ácidos e bases a partir desses conceitos aí? Até mesmo esse nosso início aqui é só para que a gente possa lembrar o que é um ácido, o que é uma base, tá? Até mesmo também para que a gente possa dar nome a essas funções, a gente precisa primeiramente reconhecê-las. Ok, gente? Tranquilo aí, gente? Então, vamos lá então? Vamos ver como é que se dá nome aos ácidos e bases? Pois bem, para que a gente possa então falar um pouco sobre a nomenclatura dos hidrácidos, que é um composto ácido, os hidrácidos então, só para lembrar aqui, viu gente, de hidrogênio e um elemento. Assim que nós temos então os hidrácidos. E a nomenclatura deles segue uma regra que diz assim, ó, para dar nome aos hidrácidos. Primeiramente, então, a gente usa o termo ácido, mais o nome do elemento, e mais a terminação hídrico. Olha aí, turma. Ok? Então, essa seria então a regra para que nós possamos então dar nome aos ácidos, conhecidos então como os hidrácidos. Por exemplo, digamos que eu tivesse aqui um ácido, um hidrácido, conhecido como o HCl. Novamente, vou dar nome a ele, ó, ácido, mais o nome do elemento. O elemento que aqui eu tenho é o cloro. Um pequeno detalhe aqui, viu gente? O cloro, nós usaremos, na verdade, o radical cloro. Então, por exemplo, o radical do nome cloro, usamos o termo clor. Tudo bem? E acrescentamos então o termo hídrico. E aí você tem o chamado ácido clorídrico, vamos dizer assim. Um outro exemplo. Digamos que eu tivesse aqui HBr. Vamos lá? Então aqui nós temos ácido, mais o nome do elemento. O nome do elemento é chamado então de bromo. Só que aqui nós utilizaremos só o radical dele, ó, bromo. E aí acrescentamos o termo hídrico. Nome do ácido, ácido bromídrico. Olha aí, turma. Bem simples, bem prático a nomenclatura dos hidrácidos. Aqui nós precisaríamos, então, reconhecer a nomenclatura, né, dos elementos químicos que existem, então, na tabela periódica. E aí você vê que na utilização desses nomes dos elementos, nós utilizamos o que é chamado, então, do radical. Como você viu aí agora há pouco, olha, quando você viu o elemento que é ligado ao hidrogênio, que é o cloro, nós usamos, então, o radical chamado clor. Do bromo, usamos o radical brom. E aí acrescentamos o termo hídrico, pois se trata de um tipo de hidrácidos. Legal, gente? Pessoal, para a nomenclatura dos oxiácidos, imaginamos então que tivéssemos uma substância, por exemplo, o H3, ou melhor dizendo, né, o H2PO4. Tá? Para a nomenclatura dos oxiácidos, há uma regra que a gente atribui da seguinte forma. O nome, então, seria ácido, mais o prefixo, mais o nome do elemento químico. Esse elemento químico no qual nós se referimos, gente, quando se fala de o nome do elemento químico,
aqui nós utilizaremos, na verdade, o radical do elemento. Tá? Vou já explicar qual seria esse radical do elemento que nós usamos. Finalizando, usamos então o termo sufixo. Esse sufixo, gente, ele pode ser então visto de duas formas. Eu poderei ter um sufixo com a terminação chamada então de oso, ou eu poderei ter um sufixo com a terminação ico. Ok? Então, nessa terminação dos ácidos, existe uma regra que a gente pode atribuir usando o NOx do elemento. Esse elemento no qual nós falamos na própria nomenclatura é o que é conhecido como elemento central. Esse elemento central que é visto na questão, ou melhor dizendo, na substância, você deve observar, por exemplo, que esse elemento no qual eu tenho aqui, ó, ele é o chamado elemento fósforo. Tá? Só para lembrar, viu, gente? Ele é conhecido então como o fósforo. Então, se eu for olhar para esse elemento químico aí, é analisado então que o radical, né, o radical do elemento, se eu for atribuir então esse radical, então eu veria só esse nome aqui, ó, fósforo. Ok? Então aqui eu teria o ácido, né, que no caso seria chamado de ácido fosforoso ou poderia ser chamado de ácido fosfórico. Mas como determinar, por exemplo, que é chamado de fosforoso ou fosfórico? É aqui então que a gente vai analisar o NOx do elemento fósforo. Mas como é que se calcula o NOx desse elemento? Por exemplo, para isso, eu tenho o NOx do oxigênio, que é menos 2, e tenho o NOx do hidrogênio, que vem ser mais 1. Ok? Então, se eu fosse obter o NOx do fósforo, bastasse então que eu somasse os NOx de todas as espécies que eu tenho aqui e igualasse a zero. Como, por exemplo, se eu quiser determinar então o NOx do fósforo, vou dizer então que o NOx do fósforo seria um valor X, que eu não conheço. Calculando o NOx do fósforo, então eu tenho... observa que aqui eu tenho 2 hidrogênio, e para cada hidrogênio eu tenho 1 com um valor de carga mais 1. Então eu faço assim, gente, olha. 2 vezes 1 daria 2. Mas, aqui como eu tenho um fósforo, então eu vou colocar assim, ó, 1 vezes x dá x, dá x fósforos de carga, vamos dizer assim. Aqui então eu tenho, olha, 4 vezes menos 2. O resultado então seria menos 8. Essa somatória, então, ela daria um valor igual a 0. Então aqui, se eu for observar bem, olha, eu tenho uma equação de primeiro grau, onde eu posso dizer que x vem ser igual a 8 menos 2. Conclusão. O valor, então, do NOx, do fósforo, é igual a mais 6. Ok? Então, olha só. Eu quero só que vocês observem que o valor do NOx, que é do elemento central ali, da substância, seria então igual a mais 6. Bem, então, para que nós podemos então usar essa carga? Para que essa carga então vai servir, gente? Para a nomenclatura do qual nós estamos querendo obter. Para isso, eu precisaria então de uma tabela. Essa tabela ela é estabelecida da seguinte forma. O NOx do elemento, vamos dizer assim, do elemento central, é claro que ele não vai ser sempre mais 6. Então, fazendo aqui uma tabela, só para que a gente possa utilizar esse NOx e aí definir essa nomenclatura do qual nós chamamos a nomenclatura dos oxiácidos, então nós entendemos o seguinte, gente, olha só. Todas as vezes quando nós tivermos o NOx do elemento central com valores, digamos assim, mais 1, ou então mais 2, né, mais 1 a mais 2, utilizaremos então um prefixo, tá? Utilizaremos então um prefixo
aonde esse prefixo é chamado então de hipo. Ok? E também, quando se finalizar, ou então quando se tiver esse NOX igual a mais 1 ou mais 2, utilizaremos então um sufixo para essas cargas mais 1 ou mais 2, oso. Ok? Caso nós encontramos um valor igual a mais 3, ou então a mais 4, não usamos prefixo, não há prefixo, mas o sufixo será oso. Caso então você tenha o valor daquele elemento central, o NOX do valor do elemento central, seja então igual, o valor igual então a 5, né, mais 5, ou então mais 6, não há prefixo, porém o sufixo nós atribuímos como ico. Caso você encontre um NOX daquele elemento central com o valor mais 7, aí você utiliza o termo chamado então per, ok, gente? E finaliza com o sufixo ico. Olha aí, isso aqui é uma tabela para que a gente possa então definir o nome desse ácido que a gente vê ali, ó, o H2PO4. Então, olhando o que nós temos, nós dizemos o seguinte: é um ácido, tudo bem? Observa que o NOX do elemento central nós encontramos foi um valor igual a 6, então não há prefixo, né, porque deu 6, ó. Então isso quer dizer que não há prefixo. Então a gente parte logo para o nome do elemento. O nome do elemento, pelo que você viu lá, é o chamado fósforo, porém você vai usar o radical fósfor. E aí, como o NOX do elemento ele deu valor igual a 6, e aí você vai ver que o sufixo aí para nós usado por valor igual a 6 é igual a quem? Olha, ico. Então aí você coloca o termo ico. Então o nome desse ácido é chamado de ácido fosfórico. Olha aí, turma. Ácido fosfórico. Essa é uma forma de nós encontrarmos, por exemplo, o sufixo de um oxiácido, né, a nomenclatura desse oxiácido. Aqui nós usamos uma tabelinha com o uso do NOX. Essa tabelinha vai ajudar então a identificar, por exemplo, o prefixo e o sufixo quando for necessário para algumas nomenclaturas, digamos assim, dos oxiácidos. Olha aí, galera. Beleza? Deu para compreender a utilização então do uso do NOX para uma forma de se obter a nomenclatura de um oxiácido? Legal? Beleza, gente? Um outro exemplo, turma, que a gente pode colocar aqui, digamos que eu tivesse a seguinte substância, olha, H2, MnO4. Digamos que eu tivesse então esse composto HMnO4. Só para lembrar, viu, turma? O nome desse elemento central é o chamado então manganês. Tudo bem? Então ele é conhecido como o elemento manganês. Só para que a gente possa então deixar aqui registrado, né, o manganês, para que a gente possa então ver que o elemento central é conhecido então como manganês. Tudo bem? Conhecido então como manganês. E já sabemos que o uso do seu radical, né, ficaria então conhecido como mangan. Esse é o nosso radical que nós utilizaremos então na nomenclatura. Perfeito? Bom, só para que a gente possa lembrar a nossa tabela lá, olha, lembra que o NOX do elemento central, né, vamos colocar aqui o NOX do elemento central, ele segue então uma regra, onde nós podemos ter, por exemplo, quando o NOX for mais 1 e mais 2, tá? Só para que a gente possa então aí ver essa tabelinha, tá? Lembra que o prefixo, tudo bem?
quando o NOx tivermos então mais 1 ou então mais 2, recebe o prefixo hipo, tá? Prefixo hipo. O sufixo usado então para quando você vê o NOx mais 1 e mais 2 é chamado então de oso, tá? Quando o NOx do elemento central ele for de mais 3 a mais 4, não se tem prefixo, mas o sufixo então seria o oso, ok? Caso nós tenhamos então um NOx em torno de mais 5, né? Perdão, e mais 6, aqui então não tem o prefixo, porém o sufixo para nós é ico. E aí, finalizando a tabela, nós temos aí quando esse NOx ele for mais 7, aqui já tem o chamado então prefixo, que é o per, e a terminação seria ico. Bom, diante dessa tabela aí, se nós formos dar nome a esse ácido, vamos calcular então o NOx do manganês nessa substância. Por exemplo, aí, ó, menos 2, tá? E aqui, ó, mais 1. O NOx do hidrogênio mais 1 e o NOx do oxigênio menos 2. Fazendo o cálculo aí, ó, 4 vezes menos 2 vai dar quanto? Menos 8. 2 vezes mais 1, ó, mais 2. O valor do manganês nós não sabemos, é X. Então vou colocar aqui, ó, mais X. Sabe então que a somatória desses NOx vai ser sempre igual a zero. Se nós isolarmos aí o X, né, para achar o valor do NOx do manganês, você vai ter então mais 8, menos 2, aonde X seria igual a quanto? Olha, mais 6. Então, se é mais 6, dizemos então que o elemento central, apesar de ter NOx mais 6, não há prefixo, como você observa na tabela, porém há o sufixo. Olha aí, turma. Então, se eu for dar nome à substância, então eu digo ácido, mais o nome do elemento, só lembrando, viu, que nós vamos usar o radical desse elemento. Aí você tem o chamado mangano, tá? Seria justamente o nome do elemento, só que somente usamos o radical. Mais a terminação ico, devido ao NOx do elemento ser mais 6. Então, aqui você vai chamar então de ácido mangânico. É o nome dessa substância aí. Olha aí, turma. Uma forma então de nós dar nome aos oxiácidos seria conhecer um pouco mais a questão do NOx. A partir do NOx dá então para que a gente possa chegar à nomenclatura dos oxiácidos. Legal, turma? Beleza, então? Então, gente, para a nomenclatura das bases, né, é mais simples. Por exemplo, digamos que eu tivesse aqui um elemento, melhor, uma substância, o NaOH, por exemplo. Toda nomenclatura, ela segue uma regra onde nós usamos o seguinte: o nome é dito então como hidróxido, que faz jus justamente a esse composto que é a hidroxila, tá? Então seria chamado de hidróxido, mais o nome do elemento químico. Tudo bem? Então aqui nós temos uma nomenclatura mais simples para as bases. E se nós formos então dar nome a esse composto, nós teríamos então como resposta, vamos lá, então temos hidróxido, tá? Mais o nome do elemento químico. O elemento no qual nós vemos aqui, ó, é o elemento sódio. Então aí você diz hidróxido de sódio, vamos dizer assim, né? Hidróxido de sódio, né? Podemos falar assim. Um outro exemplo que nós podemos aí atribuir digamos que eu tivesse essas substâncias, ó, Mg, OH, OH2. Novamente, se eu for dar nome a esse composto, como é que nós teríamos então? Hidróxido, ok? Chamado então de hidróxido de
de manganês. Não é isso, gente? Não, é chamado então de magnésio. Tudo bem? Olha aí, chamado então de hidróxido de magnésio. É claro que há algumas nomenclaturas que quando você atribui um nome aos hidróxidos, é muito comum então você atribuir esse valor que você tem aqui, ó, ao lado da hidroxila, como chamado então hidróxido de magnésio 2. Pode ser dito dessa forma também. Mas não está errado se você falar de hidróxido de magnésio, ok? Então aqui você tem uma nomenclatura que ela é mais uma nomenclatura mais usual, onde ela dá referência ao número de hidroxila. Algo que a gente vai ver em nomenclaturas de uma forma assim, bem mais específica, vamos dizer assim. Ok, turma? Beleza aí? Então olha só. Aqui é uma visão geral das nomenclaturas dos ácidos e bases, como você viu então nessa aula de hoje. Ok? E é observado então que dessas nomenclaturas aí, chamadas nomenclaturas oficiais, né, dado pela IOPAC, nós veremos então numa outra aula nomenclaturas mais específicas, aonde atribui alguns outros termos, vamos dizer assim, aonde se usa a nomenclatura com uso de inox, né, usa-se a nomenclatura com água sendo embutida nas substâncias que são hidratadas, né? E aí então a gente vai falar melhor um pouco sobre essas, vamos dizer assim, essas substâncias em forma de nomenclatura. Ok, turma? Beleza? Então, até a próxima.